Graça e paz, Deus os abençoe em nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Robson Bressi, sou um expositor da Palavra de Deus. Estamos aqui falando do livro de Gênesis. Hoje terá revelações maravilhosas da parte de Deus, chaves e princípios que vão ajudar muito no teu crescimento espiritual, mental, físico, emocional, em todas as áreas da tua vida. Você será encorajado, fortalecido e renovado, porque a palavra de Deus não volta vazia, faz o que lhe apraz e prospera para aquilo a qual Ele designou. Então eu tenho certeza, se você ficar até o final, acompanhar com a tua Bíblia, anotar, você será transformado e edificado pelo poder do Espírito Santo. Peço que, se você não é inscrito no canal, que se inscreva, compartilhe, comente, curta. Nós estamos num país aqui onde o evangelho é perseguido, temos dificuldade de divulgação. Então você poderá colaborar conosco se achar que esse vídeo é importante para o crescimento do reino de Deus. Amém? Falarei hoje sobre 5 princípios importantíssimos. A tríade de Deus relacionando para com o ser humano, como o caráter de Deus trabalha nessa tríade dele. As 3 afirmações de Deus aqui no capítulo 1. E disse Deus, e chamou Deus, e viu Deus que era bom. Está aqui repetidamente enfatizado. Quando Deus repete algo na Bíblia, porque Ele quer chamar a nossa atenção redobrada, confirmar algo ao nosso coração para fazer algo poderoso. Também estarei falando sobre os luzeiros. Por que Moisés escreveu luzeiros e não sol e lua? Detalhes importantes sobre isso. E também sobre Jesus, a autoridade, o poder e a evidência do reino de Deus. Isso transformará com certeza o nosso relacionamento, a nossa oração, a nossa adoração e o nosso caminhar com Deus. Amém? Gênesis 1, versículo 3 ao 19 diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez Deus, pois, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Espírito Santo de Deus, desvende os nossos olhos para que contemplamos a maravilha da tua lei, em nome de Jesus. Aqui está enfatizado detalhes grandiosos sobre a característica de Deus. Bom, tratando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os 3 criaram e não foram criados. Os 3 são autoexistentes. Então nós vamos notar primeiramente isso. Eu poderia pregar só sobre Deus, só sobre Jesus, ou somente sobre o Espírito Santo aqui, ou sobre os 3. Porque os 3 estão totalmente ativos na criação. Isso é lindo e maravilhoso. E notamos também que eles não precisaram da ajuda de nenhum deus pagão. Não tem nenhum deus pagão envolvido na criação aqui. Então os 3 criaram e não foram criados. Os 3 são autoexistentes. Gênesis é um livro de narrativa. Ele vai narrando o caráter de Deus, o relacionamento de Deus, como Deus age através na vida do ser humano. Então é um livro que vai cada vez mais crescendo ali, vai enfatizando mais como que Deus se relaciona com o teu povo e o que Deus quer para com o teu povo, o propósito de Deus para com o teu povo. Ora, João capítulo 4, versículo 23, Jesus disse: Mas vem a hora e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai procura. O propósito desse estudo, o propósito dessa palavra, é nos transformar cada vez mais em verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. O Pai procura até hoje verdadeiros adoradores. Eu não posso adorar a Deus só em verdade e não em espírito. E não posso adorar só em espírito e não em verdade. Eu preciso adorar em espírito e em verdade. Então é de toda a alma, de todo o coração, com prioridade, mas na verdade através da tua palavra. Então quanto mais íntimo com Deus, mais eu conheço o teu caráter, a tua natureza, mais eu adorarei em espírito e verdade. Quanto mais entregue, quanto mais conhecimento eu tenho aqui sobre o caráter de Deus, mais eu adorarei Ele em espírito e verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Então é uma atitude de fé que se manifesta em obediência e se resulta em salvação. Isso está além das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Os princípios de Deus falam mais alto do que as nossas emoções e os nossos sentimentos. Isso é adorar em espírito e verdade. Então quanto mais nós conhecemos a Deus, nós se relacionamos melhor com Ele, com a criação e com os humanos. Porque Deus fez um programa de Gênesis a Apocalipse, para que nós possamos se relacionar corretamente. O homem hoje não se relaciona adequadamente nem com Deus, nem com a criação e nem com o ser humano. E o propósito é que nós venhamos a ter esse relacionamento perfeito com todas as coisas, inclusive com Deus. Detalhe importante, o mundo, o diabo, ele te humilha, ele te exalta para te humilhar. E Deus te humilha para te exaltar. Então o mundo lhe oferece algo doce que se torna amargo. Mas Deus lhe oferece muitas vezes algo que parece amargo, mas se torna doce e eternamente. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a palavra de Deus, ela vai confrontar você. Ela vai mostrar para você realmente quem você é, não quem você diz ser, mas realmente quem você é, o teu íntimo, os pecados, aquilo que você precisa mudar. E nós temos uma dificuldade com a palavra mudança. Traz desconforto, traz dúvida, traz incertezas, traz medo, mas ela nos transforma e nos faz ser uma nova criatura. Então a palavra de Deus muitas vezes vai mexer com o nosso ego, vai mexer com o nosso eu. Hebreus capítulo de número 12, versículo 11 ao versículo 13 diz assim: toda disciplina no momento com efeito não parece ser motivo de alegria, mas motivo de tristeza. Mas ela produz fruto aos que por ela são exercitados, frutos de justiça. Por isso estabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazeis caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então a disciplina de Deus é amor, é para que nós venhamos a andar em caminhos retos e ser curado, e não se extraviar, e não se perder, e não perecer. Esse é um detalhe riquíssimo para a palavra de Deus, para comigo e com você. Então vamos adiante. Na pregação passada, só um detalhe importante aqui, é tanta coisa e isso é de mera importância para mim e para você. Na pregação passada, nós falamos da síntese da criação, cenário da criação e ferramenta da criação. A síntese da criação está no versículo 1 do capítulo 1. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. O que nós vemos ali? Que nós temos já a certeza que o universo não veio do acaso, não veio do acidente evolutivo, não veio de uma explosão, não veio da evolução, veio de um princípio. Deus estabeleceu com um propósito, Deus criou o universo com um propósito, é um princípio que tem fim, e Jesus está no controle, no domínio da criação, nele subsistem todas as coisas. Colossenses 1,17. João no capítulo 1, versículo 1 ao 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Isso significa que todas as coisas estão centradas em Jesus Cristo. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Nele está todas as coisas. E é por isso que em Apocalipse, em Gênesis ele é o princípio, em Apocalipse ele é o amém. Sem Jesus você não chega
aonde Deus estabeleceu para você. Ele está no princípio criando, Ele está no princípio estabelecendo um propósito. Então, tudo tem um propósito na criação, nada é o acaso. Principalmente a tua vida e a minha. Tanto o universo como a minha vida e a tua não é um acidente, não é um acaso. Eu gosto de enfatizar isso. Não importa onde você nasceu, não importa o que aconteceu com você, não importa as angústias e mágoas que você já teve. Deus tem um propósito muito além das circunstâncias para a tua vida. Número 2, o cenário da criação. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, versículo 2, pairava sobre as águas. Olha a prefiguração do batismo. Olha a prefiguração do batismo. O Espírito Santo desde o princípio já está relacionado com águas. A terra sem forma e vazia é um caos, inabitável, em trevas. Mas o Espírito veio da cor, da luz, da vida. Isso significa que eu e você somos a mesma coisa. Por isso que Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, se não nascer da água e do Espírito, não podereis ver o reino dos céus. Se você não está batizado no Espírito Santo, se batize. Porque a tua vida está em trevas, um caos inabitável. O Espírito vem habitar em você quando você nasce das águas. E o Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo do Espírito. 1 Coríntios capítulo 6. Aqui já está uma prefiguração do batismo. O terceiro detalhe é a ferramenta da criação. Disse Deus, haja luz e houve luz. A ferramenta da criação é a palavra de Deus. O poder de Deus está na tua palavra. Então, esses 3 detalhes são de mera importância, é o ponto de partida. Se nós não entendemos esse ponto de partida, você não consegue entender nem o Evangelho, porque o ponto de partida está vindo totalmente de Gênesis. Amém? Agora vamos lá, a tríade de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Os 6 dias houve tarde e manhã, houve crepúsculo, o 7º dia não. Os 3 primeiros dias, ele faz o cenário da criação. Primeiro dia, ele faz o dia e a noite, a luz das trevas. Segundo dia, o firmamento entre águas e águas. Terceiro dia, ele separa a terra seca das águas. E ali vem as relvas, as ervas e as árvores frutíferas. No 4º dia, ele preenche o dia primeiro com os luzeiros, sol, lua e estrelas. No 5º dia, ele preenche o dia segundo com as aves dos céus e os animais marinhos. No 6º dia ele preenche a terra seca com os animais domésticos, com os répteis e com o ser humano. O que isso nos ensina? Quando eu e você se converte, primeiro Deus faz o cenário, depois ele preenche. Mas na sociedade que vivemos, na era que vivemos, temos dificuldade de entender isso. Vivemos numa era imediata, queremos as coisas rápido. E Deus não trabalha dessa forma. Aqui está a revelação do caráter de Deus. O que nós precisamos para hoje, nós queríamos ontem. O que nós precisamos para amanhã, nós queremos hoje. E Deus prepara o cenário primeiro. Quando nós se convertemos, nós queremos coisas. Mas Deus primeiro, Ele prepara o cenário. Ele está mostrando que Ele prepara e preenche com as coisas adequadas para aquilo. Você não vê o sol dentro da água. Você não vê um peixe voando. Deus coloca cada coisa no seu devido lugar. É assim que Ele faz com a minha vida e com a tua, na conversão. Olha a prefiguração de como Deus trabalha. A ordem, o propósito e o tempo. Salmo 1, versículo 3 diz: o bem-aventurado é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o teu fruto. João capítulo 2, versículo 4, quando Jesus está nas bodas de Caná da Galileia, o vinho acaba e a tua mãe lhe diz que o vinho havia acabado. Ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Deus não chega adiantado e nem atrasado. Ele não chega antes e nem depois. Ele chega na hora certa. E isso é o conceito que nos ajuda. Porque muitas vezes você vai para a igreja, se converte, até mesmo se batiza e abandona Deus, abandona a fé, porque está atrás de coisas e não espera Deus preparar o cenário. Deixe Deus preparar o cenário, que Ele preencherá com as coisas adequadas no devido tempo. Amém? Então vamos agora para a fala de Deus. E disse Deus, e chamou Deus, e viu Deus que era bom. É um cíclico, está repetido no texto. Você vai notar que está repetido em vários versículos. E disse Deus, e chamou Deus, e viu Deus que era bom. Como eu vou redobrar a atenção, porque isso aqui é para nos chamar a atenção. A Bíblia não enfatiza, não repete nada à toa, nem por acidente. Deus trabalha com ordem, propósito e tempo.
Então esse detalhe é importante para confirmar algo ao meu coração e ao seu. Primeira coisa é a palavra de Deus. Isso irá fortalecer a nossa adoração, nossa intimidade e a nossa oração. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja firmamento e houve firmamento. O que Deus disse, houve. O poder está na tua palavra. Aqui está mostrando toda a ausência de obstáculos, toda a ausência de limitação, não tem limitação nenhuma. Ele disse e houve. O poder está na tua palavra. Ele desconhece limites. Então eu e você precisamos compreender os atributos de Deus. Talvez eu e você somos crentes, ou temos fé em Deus, mas não compreendemos os atributos dele e vamos sofrer. A nossa oração não vai ser respondida. A nossa vida vai caminhar desvirtual. Por que isso é importante? Aqui está atributos importantes. Ilimitação. Deus não é limitado. Ele é ilimitado. Ele diz, por isso que o texto enfatiza, e disse Deus, haja luz e houve luz. É curto, é rápido. Porque ele é assim. Ele é ilimitado. Agora, por que a minha oração e a sua não é respondida, às vezes, numa causa nossa, num hábito nosso, ou até na vida de alguém que você quer que seja convertido? Porque nós trazemos o ilimitado para a nossa limitação, para a situação limitada. E nós devemos levar a situação limitada ao Deus ilimitado. Então significa que às vezes aquilo que você não consegue resolver, ou aquela pessoa que não se converte, você quer que ela se converta, e você está vendo que ela está no mundo totalmente oposto aos princípios de Deus, não se limite Deus a ele, leve ele para o Deus ilimitado, leve a tua situação para o Deus ilimitado, aí você verá a transformação, você verá como Deus irá responder, porque você não pode limitar o ilimitado, você tem que levar o limitado para o ilimitado. Lembre disso que a tua oração mudará, isso está confirmado na palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permaneceres em mim, pedirei o que quiseres e vos será feito, para que nisso o Pai seja glorificado. Então o poder está na palavra de Deus. A simplicidade de Deus aqui, haja luz, houve luz, haja firmamento e houve firmamento, haja separação entre a terra seca e as águas e houve. Simplicidade. Deus, para te transformar num príncipe, ele não precisa de palácio. Para te fazer um grande adorador, ele não precisa que você seja um grande cantor. Ele pode fazer o que ele quer, como ele quer. E é aí que ele mostra o caráter dele. Quando ele apareceu a Moisés, Moisés havia fugido. E Moisés estava pastoreando as ovelhas do teu sogro. E ele apareceu para Moisés numa sarça. A sarça era uma árvore sem sentido, sem cor, sem vida, cheia de espinhos, para mostrar que Deus é o poder. Deus não precisa de palácio para aparecer para mim e para você. Ele é simples. Ele está mostrando aqui a simplicidade dele. Esse Deus que quer mudar a tua vida e a minha, ele é simples, entenda isso. Você não precisa estar no lugar A, no lugar B, você precisa da presença de Deus. E o próprio Moisés entendeu isso, porque ele disse, se Deus não fosse com ele, ele não iria. Ele quis a presença e não o poder, porque poder não produz presença, mas presença produz poder. Esse detalhe é importante, tem uma pregação sobre isso muito rica, poder e presença. Só que muito crente hoje vai atrás do poder, e aí não tem a presença, e aí ele se destrói. Por quê? Porque o poder não produz presença, mas a presença produz poder. E Moisés entendeu esse conceito aqui. E o poder de Deus está onde? Na tua palavra. A palavra de Deus é a presença de Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu medito na palavra, Deus fala comigo. Jesus, ao ser tentado por Satanás, Mateus 4,4, quando Satanás disse, se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Satanás está ironizando Jesus, dizendo, já que és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus não fica ali discutindo e nem tentando provar que ele é Deus. Ele simplesmente disse, está escrito, Deuteronômio 8,3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o poder de Deus da palavra. Outro detalhe importante. Nós estamos vivendo a era do vírus, perigoso, matando muitas pessoas. Deus está no controle de tudo. Mas haverá uma tribulação tão grande ainda no mundo que as pessoas não vão suportar. E a palavra diz em Apocalipse 3,10: vós será guardado daquele dia que virá sobre toda a humanidade, daquele grande dia de tribulação, porque guardastes a palavra da minha perseverança. A palavra te livra do mal, a palavra te faz andar por caminhos retos. O poder de Deus, haja e há,
está na tua palavra. Olha o poder da palavra de Deus. O poder de Deus está na tua palavra. Conheça a palavra de Deus. Uma igreja não pode abortar a palavra de Deus. Não pode deixar a palavra de Deus de lado. Ela precisa enfatizar a pregação bíblica. Tem que ser a ênfase, o centro. A oração e a pregação é a ênfase. É a ênfase do poder de Deus agindo na terra. O que é a oração? O que é a palavra? É o poder de Deus do alto agindo, interferindo na terra, através da vida dos filhos de Deus. Nada mais é do que isso. E Deus disse: haja ausência de limites, ausência de obstáculos. Esse Deus é poderoso. Amém? Por isso, mais uma vez enfatizando, não é informação, é revelação, vem do alto. Nicodemos, vós é mestre em Israel, não compreende essas coisas? Jesus disse a Nicodemos, João capítulo 3. Nicodemos era religioso, orava, jejuava, frequentava o templo, a sinagoga, frequentava os lugares religiosos, mas não compreendia isso. Por quê? Porque os que é nascido da carne conhecem nada mais do que a carne, mas os que estão nascidos do Espírito conhecem as coisas divinas, espirituais, sobrenaturais. E isso que Deus quer revelar para mim e para você. O poder de Deus está na tua palavra. Nós temos dificuldade porque a fé e dúvida não combinam. A dúvida é inimiga da fé. Nós vivemos num mundo cronológico. Então nós não conseguimos compreender o eterno. Precisamos do Espírito Santo. Porque quando algo é eterno e ilimitado, a nossa limitação trava. E nós precisamos entender esses atributos de Deus para destravar essas coisas na nossa mente. Amém? Agora vamos para o segundo ponto. Chamou Deus. Chamou Deus a luz dias. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Chamou Deus o firmamento do céu. Chamou Deus a terra. Deus chamou. Na Bíblia, quando você chama, você tem autoridade sobre aquilo. Você é dono, você é senhor daquilo. Só que a nossa nação, o nosso mundo e a nossa cultura perdeu o conceito de autoridade. Se perdeu, nós não valorizamos, não respeitamos e não entendemos e nem compreendemos o conceito de autoridade. Porque a corrupção, a imoralidade, o modernismo tirou tudo isso da nossa vida. E aí hoje nós temos a dificuldade de compreender isso. Então, sem autoridade, o poder se torna destruição. Olha Satanás, saiu da autoridade e se destruiu. Saul era o primeiro rei de Israel, saiu da autoridade e se destruiu. Sansão saiu da autoridade e se destruiu. E assim muitos outros homens na Bíblia. E os que entenderam a autoridade tiveram bom êxito. Olha o próprio Noé, só ele foi salvo diante de um dilúvio, ele e a família dele, porque compreendia o poder de autoridade. Olha Moisés, foi o libertador de um povo, compreendia o poder de autoridade. Josué compreendia o poder de autoridade. Davi compreendia o poder de autoridade. Todos compreendiam o poder de autoridade. O próprio Jesus, quando era homem, 100% Deus e 100% homem, ele compreendeu o poder de autoridade. Ele foi ao Rio Jordão, o Jordão, se batizar pelo teu primo João Batista, o qual não queria lhe batizar, e Jesus disse que assim seja feito para se cumprir a justiça. Então Jesus, o próprio Deus vivo, ele compreendeu o princípio, o poder de autoridade e respeitava esse princípio. E hoje nós não respeitamos, hoje nós não compreendemos. Quando Deus chama algo, ele é dono daquilo, ele tem controle daquilo. E Deus, tudo que ele fez, ele tem controle e domínio. Ninguém mais tem, acontece somente aquilo que ele quer, aquilo que ele permite. Então é importante compreender o poder da autoridade. Quando Jesus termina o sermão do monte, Mateus 7, 28, 29, o povo estava maravilhado com a tua doutrina, porque ele falava com autoridade, não como os escribas. Autoridade. Nós precisamos entender o conceito de autoridade. E Deus tem poder sobre todo o globo. Você percebe que ele criou. Ele tem poder sobre tudo que ele criou. Chamou Deus, ele tem poder. Você percebe que Deus tem poder até quando o pecado entrou no mundo. Porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. É obediência. Se eu não obedeço, o pecado é punido. Agora Deus tem controle, porque mesmo o pecado no mundo, Satanás não prevaleceu, porque ele deu o próprio filho para morrer pelo pecado e nos salvar e dar a vida eterna. Aí você presta atenção no dilúvio. A terra toda ia ser destruída, mas ele salvou um homem, ele salvou uma família, ele salvou ali aquele que era justo diante dos olhos dele. Quando veio a torre de Babel, um homem com a sua soberba e arrogância, tentando chegar aos céus, Deus tem controle e dispersou as línguas. Deus tem controle individual naqueles que ele chama e obedecem a ele. Abraão sai de uma família idólatra e se torna pai de multidões, pai de nações, o pai da fé. Você nota que o próprio Isaac,
A Sara, a mulher de Abraão, não compreendeu. Ela queria arrumar um jeitinho da carne. Ela deu a escrava, ela deu a lei, ela deu o braço dela para dar o filho para Abraão. E Deus não. Sara era estéril e avançada em idade, e Abraão já tinha 100 anos, mas teve o filho porque o filho vem da graça, o filho vem daquele que tem o controle e domínio. O próprio Jacó, o pai das 12 tribos, o Israel, Deus tem domínio e controle. Deus pega aquele homem e transforma ali no pai das tribos. José, que foi vendido como escravo, traído, esquecido, humilhado. Não foi o fim de José, porque Deus tinha o controle e o domínio, Deus o chamou, então ele se torna governador de uma nação. Então deixe Deus ter controle na tua vida, autoridade na tua vida, porque a tua vida não importa como ela esteja, mas ele pode transformar ela naquilo que ele designa, porque ele é o dono, ele tem autoridade, ele é Senhor. Deus, o homem nomeou Eva, não foi Deus que nomeou a mulher de Eva, foi o homem. Gênesis 3:20, após o pecado, e deu o nome de Eva à mulher, por ser mãe de todos os seres viventes. Então o homem é o cabeça da casa. Só que nós confundimos autoridade com opressão, com domínio de arrogância. Não é isso, é posição. A mulher anda do lado do homem, mas o homem é que responde. O homem tem a autoridade ali e a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para a tua família, trazer o sustento, trazer o respeito moral, social, espiritual, mental. É tudo isso é importante compreender o princípio de autoridade. Deus deu autoridade ao homem de nomear os animais. Gênesis 2:20. O homem nomeou os animais. Só que o homem se tornou escravo do animal hoje. Hoje o homem faz uma imagem de animal e se adora, se prostra para ela. Quebra de princípio. A autoridade precisa ser aprendida novamente. Vamos agora para o viu. E viu Deus que isso era bom. O que isso quer dizer para mim e para você? A evidência de Deus, a excelência de Deus, a harmonia de Deus, o design de Deus. As digitais de Deus estão na criação. Tudo que Ele fez é bom. Tudo que Ele fez é bom. Ele confirmou, Ele testificou, Ele está testificando. O que eu fiz é bom. O mundo é mau, o mundo é um caos por causa do pecado, por causa da maldade do ser humano, porque deu autoridade para o diabo agir na vida dele. Mas o que eu fiz é bom, o sol é bom, a lua é boa, o mar é bom, minha criação é boa. O ser humano que está em mim se torna bom, porque o meu Filho testifica, o Espírito Santo transforma, porque eu disse que era bom. Então nós precisamos ser libertos do pecado através do Espírito Santo, para se tornarmos e manifestarmos a glória de Deus. Você percebe que a natureza, Salmo 19, do 1 ao 4 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia declara outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Deles não se ouve palavra nem linguagem, nem um som, mas por toda a terra se faz ouvir a tua voz, e até os confins do mundo as tuas palavras. Os céus declaram, proclamam a glória de Deus. A responsabilidade de toda criatura é manifestar a glória de Deus. O sol manifesta a glória de Deus. Quando você olha para o sol, você não precisa adorar o sol, é pecado, mas você pode contemplar a natureza. O sol manifesta a glória de Deus. O sol é o maior rico em vitamina D. O mar manifesta a glória de Deus. Eles não precisam se esforçar para manifestar a glória de Deus. O peixe manifesta a glória de Deus quando nada. Você não ensina um peixe a nadar. Você não ensina um pássaro a voar. Você vê que essas coisas manifestam a glória de Deus. Uma noite estrelada manifesta a glória de Deus. Um rio manifesta a glória de Deus. Uma árvore não precisa se matar para dar frutos quando ela está plantada. Ela manifesta a glória de Deus quando ela produz os seus frutos. Agora, por que eu e você temos dificuldade de manifestar a glória de Deus? Porque nós estamos no lugar errado, fora do propósito. Então Deus quer dar o propósito para nós manifestarmos. Deus, Ele tem prazer quando a glória dele é manifestada através da tua criação. Ele deixa claro na tua palavra. E nosso trabalho é manifestar a glória de Deus, é se fortalecer, é crescer, é a espírito em verdade manifestar essa glória divina, a excelência de Deus, o caráter de Deus, a divindade de Deus, a magnitude de Deus. Deus é o maior designer. Então viu Deus que era bom. O homem não mexe naquilo que Deus fez que é bom. O homem não pode mover o mar do lugar. O homem não pode tirar o sol do lugar. O homem não pode mexer naquilo que Deus estabeleceu que é bom. Agora, o diabo, através da tentação, tirou o ser humano daquilo que Deus fez que é bom, que é eu e você. E o propósito de Jesus é nos levar ao estado original novamente. Outra coisa que atrapalha muito você e eu de manifestar a glória de Deus, principalmente nessa era aqui, é a distração.
A distração nada mais é do que a destruição em câmera lenta. A distração te destrói em câmera lenta, não é na hora. Ela vai te destruir em câmera lenta. Quando você olhar lá na frente os anos passados, você vai ver o quanto você foi destruído porque andou distraído. Não ande distraído, se atente. Tome rumo na tua vida agora. E agora eu quero falar dos luzeiros. Nós falamos da tríade, falamos do viu Deus, disse Deus, chamou Deus. Agora vamos falar dos luzeiros porque está muito enfatizado aqui. É um espaço grande. Está do versículo 14 ao 19. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, dias e anos. Está deixando claro para que eles são. Estão determinados ali, estabelecendo datas, dias. Não havia relógio naquela época. O crepúsculo da tarde era quando o sol se punha. Então está estabelecendo aqui. O porquê isso aqui? Por que está escrevendo luzeiros aqui? Está repetindo que eles são luzeiros aqui várias vezes. Está repetindo que eles foram para governar o dia e a noite. Fazer separação entre dia e noite. Por que isso está enfatizado? O que isso tem de importância para nós hoje? Ora, os hebreus saíram do Egito. O Egito tinha o sol como Deus Ra, o Deus Criador. Há 5 teses ali no Egito diferentes sobre o sol. E o sol era como se fosse criador e não criatura. E olha como que Deus fez. Ele disse, haja luzeiros. Deus é o dono do sol. O sol não é criador de nada. Não é Deus de ninguém. Mas as nações, os povos, adoravam o sol e a lua. Esses hebreus iam entrar em Canaã. Os cananeus adoravam a lua, adoravam o sol, adoravam as estrelas. Então Moisés está querendo deixar claro aqui que eles são luzeiros. Nem o nome sol, nem o nome lua ele dá aqui. Ele diz luzeiros. Para que eles foram estabelecidos para um propósito. Eles terão fim. Você vai notar aqui, presta atenção aqui no versículo de número... Salmo de número 104. No versículo de número 19. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu acaso. Salmo de 136. Versículo de número 5 ao 9. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Estabelecidos, princípios e propósitos estabelecidos. Eles foram criados para algo estabelecido e eles terão fim. Deixa eu te provar que eles terão fim. Mateus 24, 29, quando Jesus está dando o sermão profético, ele diz assim, quando vier o Filho do Homem, o sol escurecerá, a lua não dará mais o teu brilho, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e o Filho do Homem virá na tua glória sobre as nuvens. Apocalipse de número 21, versículo 23. É lindo esse texto, é lindo esse texto. Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem de sol nem de lua, cidade nova, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 19. Olha que texto importante. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo exército dos céus, seja seduzidos por eles, e incline perante eles, e dê culto a eles. Coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Está dizendo aqui. Agora, presta atenção, o que aconteceu até hoje? O sol e a lua perderam o seu propósito e se tornaram deuses de povos, nações e da humanidade. Quantas pessoas se prostram, adoram, pedem algo para o sol e para a lua? Deus está deixando claro aqui. Ele queria deixar claro isso aqui na mente do povo, para eles não se corromperem, porque os povos vizinhos, as nações pagãs, eles adoravam o sol e a lua e as estrelas. Outros detalhes que terá na frente aqui. E hoje nós vemos isso. E Deus está deixando claro que eles foram estabelecidos. Deus tem o controle. Josué capítulo de número 10.
Versículo de número 12 em diante. Quando o povo de Israel enfrentou os amorreus. E falou Josué ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel. E falou na presença de todos os israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo derrotasse todos os seus inimigos. Não está isso no livro dos justos? O sol se deteve e não se apressou em se pôr por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante àquele, nem antes nem depois, em que o sol se deteve e Deus ouviu a voz de um homem, porque pelejava a favor de Israel. Deus parou o sol para o povo dele vencer os amorreus. E agora você me diz, o que poder tem o sol e a lua? Nenhum. Eles são estabelecidos para um propósito. Outro detalhe importante, versículo 16, nota comigo, ele está falando dos luzeiros. E aí no versículo 16 ele diz assim, ó: e fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Antes da ciência ele já falava, tá vendo? O maior e o menor, já antes da ciência. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Olha comigo de novo no final do versículo 16. E fez também as estrelas. O que ele quer dizer com isso? A facilidade. Aqui está escrito fez também as estrelas, é como se fosse uma nota de rodapé. A facilidade de Deus criar. Não teve trabalho nenhum. Fez também as estrelas. Mas os estudiosos dizem que há mais estrelas no firmamento do que areia na praia do mar. E Deus fez também as estrelas. Está mostrando a facilidade, como não é nada para Deus criar. As estrelas foram nada. Agora, presta atenção comigo numa coisa. Olha o que diz em Isaías, capítulo de número 40, no versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma vem a faltar. Ora, ele fez também as estrelas. Moisés está deixando claro aqui a facilidade no texto. Fez também as estrelas. Uma nota de rodapé, a facilidade de Deus criar as estrelas. Aí você olha as Via Lácteas, olha os sistemas solares, olha as estrelas e planetas. E Deus diz, vocês não viram nada ainda, porque Ele é Criador, Ele tem poder. Ele chama todas as estrelas pelo nome, não vai faltar nenhuma. Mas na hora de criar, e fez também as estrelas. Nem detalha de tão fácil que é para Ele criar. Entendeu? Compreendeu? Eu creio que a partir de hoje, a partir de agora, se você adora o sol, se você adora a lua, não é errado contemplá-los, porque a natureza manifesta a glória de Deus. Mas é errado adorá-los, ter como ídolos. Eles não podem reger o teu futuro, o teu destino. Então, a partir de hoje, conhecendo esse Deus verdadeiro, o Criador, o Elohim, você nunca mais se prostrará para o sol, para a lua, ou será guiado por horóscopo ou astrologia, porque essas coisas são abomináveis ao Senhor, porque Ele criou, Ele é o dono, Ele é o poder. Amém? Agora vamos, outro detalhe. Depois na tua casa, para o vídeo não ficar longo, não, eu vou ler. Romanos 1. Porque é muito forte esse texto aqui, é importantíssimo. Aqui nós estamos investindo tempo e não perdendo. Olha o que diz em Romanos 1, versículo 18 ao versículo 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios se tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha a importância desse texto. Se você ler esse texto todo, eu duvido que você não dará uma resposta diferente para Deus, se você está idolatrando aí algo. Porque Deus manifestou.
atributos incomunicáveis. É aquilo que ninguém pode fazer, mas Deus revelou através da criação. Então você, quando está depressivo, quando está doente, você vai no mar, você vai no rio, você vai olha uma noite estrelada, olha para o sol e traz vida. Porque as digitais de Deus estão na criação. E isso não há desculpa para não reconhecê-lo. Está no texto de Romanos. Agora vamos adiante aqui para concluir o texto, concluir a pregação e com muita graça, muita abrangência do nosso Senhor Jesus. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. E o descanso de Deus é eterno. Ali no 7º dia não há tarde e manhã, não há crepúsculo. Eu estarei pregando sobre isso lá na frente. Mas Jesus tem o poder, a autoridade e a evidência. Está tudo nele. Por isso sem ele eu e você não somos nada. Presta atenção nisso. Se eu pregasse tudo isso aqui e a ênfase não fosse Jesus, não valeria de nada. Porque só ele tem o poder e o controle e o domínio. Presta atenção nos dias que foram criados e a autoridade, o poder e a evidência de Jesus. No primeiro dia criou Deus. Deus criou os céus e a terra. E aí no primeiro dia ele disse, haja luz e houve luz, e separou a luz das trevas. Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará em trevas, mas andará na luz da vida, terá a luz da vida. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Jesus disse a João, não temas, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Estive morto e eis que vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem poder sobre as trevas e tem poder sobre a luz. No segundo dia Deus fez o firmamento, separou águas de águas. Jesus disse para a mulher samaritana, se creres naquele que está falando contigo, no seu interior fluirão rios de água viva. Deus abriu o mar vermelho quando o povo estava ali, sendo cercado pelo exército de Faraó. Tem poder sobre as águas. Jesus andou nas águas. Jesus calou uma tempestade, Marcos capítulo 4, versículo 39. Tudo que foi criado, nos dias que foi criado, Jesus tem autoridade, poder e evidência. Ele evidenciou no Evangelho todo esse domínio na criação. Olha o domínio de Jesus. No terceiro dia, o que fez ele? Separou a terra seca e fez ali a relva, as ervas e as árvores frutíferas. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim produzirá fruto. E ele limpará para que produza mais fruto ainda. Todo ramo que não está em mim ele corta. Sem Jesus não somos nada. João capítulo 15, versículo 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Você percebe em Mateus capítulo de número 21, que ele seca uma figueira que não há fruto, só há folhas nela. Jesus não quer folhas de você, ele quer frutos. E sem ele nada você pode fazer. Ele secou a figueira, ele tem poder sobre todas as coisas aqui. Tudo que está envolvido nos dias, ele tem poder, domínio e autoridade. É isso que eu quero que você compreenda. No quarto dia fez os luzeiros, sol, lua e as estrelas. O que Jesus disse que ele é? Em Malaquias 4:2, ele é o sol da justiça. Apocalipse capítulo 1, versículo 16, o teu rosto resplandece como o sol na tua força. Apocalipse 21, 23, não precisará mais da luz do sol nem da lua, o cordeiro será a nossa lâmpada. Aí você nota no quinto dia, o que ele fez no quinto dia? As aves e os peixes marinhos, os animais marinhos para povoar as águas. Quando Pedro em Lucas capítulo 5, havia uma noite toda ali tentado e não pescou nada. Jesus disse, lançai as redes. E quando ele pesca, as redes chegam até se rasgar de tanto peixe. Jesus multiplicou peixes e pães. Ele tem poder sobre todas essas coisas. No dia sexto, o que ele fez? Povoou. Colocou ali os animais, os répteis terrestres. Os répteis, os animais terrestres. E também o homem. Jesus é o filho do homem. Por isso que ele se fez homem. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Sendo ele Deus, não usou de usurpações se ficar igual a Deus. Mas assim mesmo se esvaziou, se tornando em forma de homem na morte de cruz, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Olha o poder dele, ele tem tanto poder sobre toda a criação, que ele pode fazer o que ele quiser com ela. Ele se torna homem para ir à morte de cruz, salvar eu e você do pecado. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Daniel está preso na cova dos leões, e o anjo de Deus fechou a boca dos leões. Jesus tem o poder sobre toda a criação. E o dia sétimo é o descanso de Deus. É o descanso eterno. E é por isso que ele diz em Marcos capítulo 2,
versículo de número 27 e 28. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Depois ele diz em Mateus capítulo de número 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso está em Jesus, a vida está em Jesus, o controle está em Jesus. Os 6 dias da criação, toda a criação está em Jesus. O dia de descanso, tudo está no poder, na autoridade, na evidência de Jesus. Sem Jesus você não é nada. Eu espero que você compreenda o que você, com toda essa palavra, você ainda duvida de como o universo foi formado, criado? Você acha que veio de uma evolução, de uma explosão, do nada, do acaso? Ou veio com princípio e propósito? O Sol e a Lua têm poder sobre a vida de alguém? Poder astrológico sobre a vida de alguém? Não. Deus é o dono e está estabelecido aqui para aquele que criou. Nunca mais adore Sol e Lua, adore ao Senhor Deus. Qual a resposta você dará a toda essa palavra? Qual mudança, qual comportamento você vai mudar? Qual hábito você vai começar a fazer e qual você vai deixar de fazer? Qual relacionamento você vai restaurar? Qual você vai se apartar? O que você vai fazer? Qual atitude você vai tomar? Você vai entender aqui cada vez mais que mesmo quando o inexplicável e o indesejável entra na nossa vida como esse vírus, Deus tem um controle sobre todas as coisas e Ele quer nada mais nada menos do que criar, como Ele sempre criou, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E esses verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade precisam ter uma atitude de fé que se manifesta em obediência e se resulta em salvação. Então, Ele veio nos salvar desse mundo tenebroso, desse mundo injusto, desse mundo cruel, para nos levar para um mundo eterno, para uma vida onde não há pranto, luto, morte, dor, e o Cordeiro é a nossa lâmpada. Nós precisamos conhecer esse Deus para ter uma vida extraordinária, tanto nessa terra que podemos ter independente das circunstâncias, mas muito mais eterna, porque Deus será o nosso Pai ali, estará conosco, nós estaremos com Ele. Então que você seja edificado, abençoado pelo poder dessa palavra, que você seja restaurado, que você seja renovado e que você cresça no conhecimento pleno da verdade e adore a Deus, o Elohim, o Yahvé, o Deus eterno, imutável, ilimitado. Adore Ele em espírito e verdade. Que o Espírito Santo nos proteja e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.